Estou dando continuidade à série Dons do Espírito, e irei falar sobre o dom de línguas estranhas. Antigamente, na década de 70, 80 e 90, todos os dons do Espírito Santo eram evidentes nas igrejas sérias. Os dons de cura, sinais e maravilhas, interpretação de línguas estranhas, discernimento espiritual e visões eram comuns, e com o passar dos anos, os dons começaram a desaparecer. Já no ano 2000, ninguém mais tinha o dom do discernimento, as curas diminuíram, os sinais e maravilhas desapareceram, e visão do mundo espiritual ninguém tinha mais. Eu sei porque na época ainda era uma bruxa, e tentava destruir as igrejas. E as décadas mais difíceis foi 80 e 90, que foi a época que iniciei o confronto contra as igrejas. E já no ano 2000, as igrejas já não tinham unção. E nesse ano de 2000, o único dom que eu vi na igreja era o dom de línguas estranhas. Os outros dons que eu vi nas décadas anteriores já tinham desaparecido, e os que falavam em línguas eram os mais espirituais. E nos dias de hoje nem o dom de línguas estranhas estão falando mais. Feliz daquele que ainda recebe o dom de línguas estranhas, porque edifica a si próprio. É claro que o crente tem que almejar dons maiores. Mas nos dias de hoje, com as igrejas mortas, quem tem o dom de línguas estranhas vai fazer a diferença. Um dom que na década de 80 era simples, pois os pastores curavam e operavam milagres. E o dom de línguas estranhas era simples para quem tinha dons maiores. Esse dom de línguas estranhas, na época era obrigatório todos falarem por ser um dom tão simples. Quem não falava em línguas estranhas não pregava a palavra, porque era vergonhoso para um cristão não receber um dom simples naquela época. Nos dias de hoje, a geração está fraca e carnal, e o dom de línguas estranhas não é considerado simples, mas um dom importante e raro porque desapareceu nos dias de hoje. Eu parabenizo a vocês que, além de falarem em línguas estranhas, ainda estão recebendo dons maiores como o de visão, revelação e cura, porque nos dias de hoje em que a igreja está morta, receber grandes dons não é para qualquer pessoa. Tem que renunciar ao mundo e orar muito persistindo. Se o desaparecimento dos dons na igreja tem a ver com a entrada do pecado, então é justo que venham a fechar essas portas de legalidade em sua vida. Se a sua igreja a liberou e não se importa mais com a santidade, você não é obrigado a obedecer. Caminhe sempre na contramão, renunciando tudo, e fará a diferença dentro do seu ministério. Enquanto estarão em trevas, você será a luz. A igreja de hoje é só louvores e pregações frias da teologia, e ninguém fala mais em línguas estranhas, que era o único dom que ficou em evidência depois do desaparecimento dos outros dons. Hoje eu sei que é por causa do pecado que entrou na igreja, e desarmou, tirando todas as armas que a igreja usava no mundo espiritual em suas batalhas. Os dons estão ficando raro por causa do pecado. Mas tem muitas seitas que estão trabalhando para fazer o povo não crer nos dons. Perto de casa, tinha um pastor da Assembleia de Deus que acreditava nos dons, e por estudar a apostila calvinista, começou a entrar um espírito de incredulidade e começou a proibir as manifestações dos dons. E hoje a maioria das igrejas já foram picadas pelas serpentes das seitas, pois têm os mesmos discursos contra os dons. Um dia eu vi um pastor balançar um sino fazendo a irmã parar de falar em línguas estranhas. Estão proibindo as manifestações espirituais que são os sinais de Deus. Estão proibindo o Espírito Santo trabalhar na igreja. Já não estava acreditando muito nas revelações que as irmãs entregavam. As seitas distribuem muitos materiais de graça para poderem contaminar as pessoas, enquanto as igrejas que não são seitas vendem. Quantas pessoas que não têm condições de comprar um material bíblico porque as igrejas vendem, enquanto as seitas distribuem de graça, e a maioria dos crentes que não tem discernimento nem pode pegar esses livros de seitas, pois se contaminam fácil. Não tenho discernimento de diferenciar o certo do errado. Eu sempre falava para os novos convertidos que tinham curiosidade em pegar livros gratuitos em suas portas: tudo que é de graça fique desconfiado. Eu entendo que os novos convertidos têm uma sede de conhecer a verdade, e os demônios irão trabalhar em suas sedes para contaminar, e seitas, quando querem contaminar, irão oferecer os manjares de graça.
Por isso que eu espalho a verdade sem fazer livros para vender, porque sei que muitos não têm condições para comprarem livros. Os ensinos de doutrinas irão espalhar gratuitamente, seguindo os mesmos planos das seitas. Tudo o que é de graça a todos têm acesso. Isso é uma estratégia das seitas. As seitas que não concordam com os dons são as igrejas presbiterianas, adventistas, testemunhas de Jeová, algumas batistas e outras. Qual é o diálogo deles a respeito do dom de línguas estranhas? A língua estranha não existe. O que os apóstolos falavam eram as línguas de outras nações. E o povo acredita porque eles conseguem manipular com versículos isolados. E a igreja que não tem uma base na palavra é enganada. Eu vi um irmão da Deus é Amor se transformar em uma testemunha de Jeová que foi na porta dele. Eu vi um crente da Assembleia ir congregar na Adventista do Sétimo Dia. As seitas não brincam com as suas doutrinas, e se o crente não estudar a Bíblia, irá ser enganado. O diabo trabalha em cima da palavra, porque é ela que salva. As seitas dizem que essa língua que os pentecostais falam não tem base bíblica e não existe, afirmando que as igrejas que os apóstolos falavam eram de outros países. Irei fazer uma exposição da verdade e tirar as dúvidas sobre esse assunto. A partir desse estudo, a verdade vai ser exposta, e ninguém mais vai ser enganado. As seitas usam esse versículo para dizerem que os apóstolos não falaram em línguas estranhas, mas na língua dos homens. Atos 2 versículos 5 a 8. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Está claro que nesse versículo, os apóstolos falaram na língua dos homens. Pois se fosse na língua do mistério ninguém iria entender, mas todos entenderam porque eram em suas próprias línguas, e não na língua do mistério, porque Deus não usou os apóstolos na língua do mistério, para que os incrédulos não usassem essa passagem para querer refutar a língua do mistério. A cidade de Jerusalém era um centro comercial importante onde todos os povos de várias nações visitavam o centro da cidade de Jerusalém. Então Deus usou a estratégia para aproveitar que todas as nações estavam reunidas em Jerusalém, para divulgar as boas novas, o Evangelho da graça que é para a humanidade inteira. Aquele plano de escolher o povo de Israel para fazer a diferença, já não era mais o plano de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus que é o povo de Israel, e eles o rejeitaram. E agora outras nações ganharam a oportunidade de serem chamados de filhos de Deus. E o Evangelho da graça é para a humanidade inteira. O plano de Deus era de espalhar esse Evangelho no mundo inteiro. Deus poderia levar os apóstolos aos 4 cantos do mundo para espalhar o Evangelho, mas não precisava, pois no centro de Jerusalém, estavam as nações reunidas ali, povos de várias culturas e línguas em uma cidade só, e não precisava enviar missionários para os países deles, já que estavam todos ali. Foi quando o Espírito Santo desceu, e fez cada apóstolo falar um idioma diferente. Ali o Evangelho estava sendo pregado em várias línguas diferentes, e os povos de outras nações ficaram admirados com os galileus falando em seus idiomas. A língua materna que fala o versículo, significa a língua na qual você nasceu falando, ou seja, a língua do seu país. Então a língua que foi manifesta no dia do Pentecostes não foi a língua do mistério, mas a língua dos homens ou língua das nações. As seitas usam esses argumentos para dizerem que a língua do mistério não existe, mas será que as seitas vão nos convencer de que somos errados e eles estão certos? Se eles estiverem certos, quem está na mentira somos nós, e não eles. 1 Coríntios 12 versículo 8 ao 11. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas.
mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A palavra variedade de línguas significa que existem várias línguas, incluindo a língua do mistério. E mesmo que a seita fale que há variedades de línguas, sejam todos os idiomas das nações. 1 Coríntios 13 versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. O apóstolo Paulo deixou bem claro aqui dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então, existem duas línguas, a dos homens e a dos anjos. Então posso afirmar que quando se fala variedades de línguas, está se referindo tanto às línguas dos homens quanto a dos anjos. O apóstolo Paulo deixou bem claro, que podemos falar a língua dos homens e a dos anjos dentro do dom de variedade de línguas, quando Paulo disse à igreja de Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens, não está se referindo à língua grega do povo de Coríntios, mas à língua de outras nações, que foi o dom que se manifestou no dia de Pentecostes. Atos 2 versículo 1 ao 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O termo em outras línguas está se referindo à língua de outros povos, e não à língua deles mesmo. E quando Paulo fala da língua dos anjos, está se referindo à língua do mistério. Teve uma seita que insistiu para mim dizendo que a língua estranha se refere às nações, e não à língua do mistério. 1 Coríntios 14 versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quem fala em língua estranha conversa com Deus, e não aos homens, pois eles não entendem. Então aquela língua no dia de Pentecostes não é a mesma língua desse versículo que as seitas dizem, pois no dia de Pentecostes, os apóstolos falavam na língua dos homens, por isso que eles entenderam. Mas nesse versículo, já fala que os homens não entendem essa língua, porque quem fala em mistério conversa com Deus, e não com os homens. Se essa língua que o apóstolo está falando fosse outro idioma de outros povos, com certeza alguém iria entender, como um homem estrangeiro ou alguém que é poliglota e estudou várias línguas. Mas a língua que Paulo fala não existe tradução, por não ser da terra. Homem da terra não consegue interpretar essa língua, a não ser quem é espiritual, e recebeu o dom de interpretação. Então está claro que a língua desse versículo não é a mesma língua do dia de Pentecostes. As seitas dizem que é a mesma língua, para afirmar que só existem idiomas dos homens, e não a língua da pátria santa. Esse versículo desmascara as seitas, e deixa claro que Deus pode usar um crente para falar na língua de outra nação, como levar um crente ao Japão e fazer ele falar o idioma japonês. Como também Deus pode dar a língua do mistério para que o crente fale com ele. Nas variedades de línguas, está incluído as línguas dos homens e dos anjos. Qual é a diferença da língua dos homens e da língua do mistério? A língua do mistério edifica a pessoa que está falando, mas não pode edificar as pessoas que estão ouvindo e não entendem. Já a língua que foi falada no dia de Pentecostes não foi a língua de mistério, pois todos entenderam a mensagem das boas novas e ficaram admirados. Então essa língua falada no dia de Pentecostes foi a língua dos homens. 1 Coríntios 14 versículo 4 e 5. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. A língua do mistério edifica quem está falando, mas quem ouve não é edificado porque não entende, pois a palavra edifica porque a doutrina é maior do que o falar em línguas. A língua estranha só irá edificar a igreja se tiver um intérprete para falar em nossa língua. Sendo assim, a igreja irá entender a mensagem e se edificar na doutrina.
no dia de Pentecostes, se eles tivessem falado na língua do mistério ninguém iria entender, mas falaram na língua dos homens, por isso entenderam. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi uma variedade de línguas, ou seja, várias línguas faladas. Essa variedade de línguas não aconteceria na igreja de Coríntios, pois o povo falava grego, e várias línguas sendo faladas não iria edificar, pois os crentes não iriam entender. Já no centro de Jerusalém, eram vários povos, por isso que foi necessária aquela variedade de línguas. Deus foi estrategista no dia de Pentecostes. As seitas afirmam que a língua do mistério não existe, só a língua das nações, para fazer acreditar que o dom da língua dos anjos não existe, e somos loucos por falar essa língua, mas o próprio Jesus falou a respeito do dom de línguas antes do Espírito Santo distribuir esse dom. Marcos 16 versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A chave desse versículo está aqui. E falarão novas línguas. Jesus não está dizendo que falarão as línguas das nações, pois essas línguas não são novas e já existem. Jesus disse, e falarão novas línguas, ou seja, línguas novas que nunca viram e não existe na terra. A palavra novo no mundo espiritual tem o significado das coisas que são de Deus. Exemplo: eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas do mundo se passaram que são velhas, e as novas celestiais se fizeram novas. Viver uma novidade de vida. Nova criatura em Cristo Jesus. O novo céu e uma nova terra. O sentido de novo, sempre vem do sobrenatural de Deus, e o velho tem sentido das coisas desse mundo. Novas línguas é espiritual, diferente de velhas línguas que são da terra. A língua do mistério é um dos sinais do mundo espiritual. Jesus, ao falar dos sinais, expulsar demônios, pisar em serpentes, também fala, e falarão novas línguas. No tempo de Jesus, ninguém falava esse dom, só depois que Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo desceu à terra. Jesus profetizou esse dom antes dele se manifestar. A palavra falarão está no futuro, e hoje já temos esse dom manifestado em nosso meio. Lembrando que na igreja de Coríntios, já estava se manifestando. Acredito que foi a primeira igreja que se manifestou esse dom. 1 Coríntios 14 versículo 21 ao 25. Está escrito na lei: por gente de outras línguas, e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. A língua estranha é um sinal aos ímpios de que Deus opera, mas para os crentes ouvirem a língua estranha de outra pessoa não edifica, só a palavra, pois a doutrina é para os crentes. Os ímpios, mesmo sabendo que a língua estranha é um sinal, mas ao ver um crente falando essa língua na igreja chamará de louco. Mas a palavra sendo pregada em nossa língua irá confrontar o pecado dos ímpios levando ao arrependimento. Mas em línguas estranhas o ímpio não irá entender a mensagem. 1 Coríntios 14 versículo 18 e 19. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Paulo disse que preferia falar 5 palavras em nossa língua que viria a edificar o povo, do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas que o povo não viria a entender a doutrina. O pastor não pode proibir ou falar em línguas só porque a igreja não entende, ou porque não tem um intérprete, desde que o falar em línguas estranhas seja em ordem e decência.
Mas a igreja tem que buscar o dom de conhecer a palavra que é maior. 1 Coríntios 14 versículo 39 e 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Igual no começo do estudo que eu disse, que um pastor balançou o sino para que a irmã parasse de falar em línguas estranhas. E a Bíblia diz para não proibir. Eu já vi um pastor cheio de unção colocar as mãos na cabeça de um irmão, e ele falar em línguas estranhas. Esse pastor, toda vez que colocava as mãos sobre a cabeça de alguém, a pessoa falava em línguas. É um sinal da parte de Deus esse dom. Agora, se os crentes tradicionais e aceitas não creem na manifestação dos dons, nunca vai acontecer mesmo, pois a palavra é bem clara, e esses sinais seguirão aos que crerem, e não aos que não crerem. O dom de línguas estranhas não é manifestado nessas igrejas porque não crê, e tudo é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e se não agrada com uma fé morta, não vai acontecer os sinais de Deus. Expulsar demônios é um sinal para quem crê, e muitas igrejas não creem e não acontece esse sinal. A pessoa entra com o demônio na igreja e sai com ele. O sinal não acontece, porque tem igrejas que são contra os sinais. E sobre o dom de falar em línguas, com a imposição de mãos sobre a cabeça para receber o dom é bíblico. Atos 19 versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E ninguém na igreja vai ter o mesmo dom, cada um vai ter a sua arma para a batalha espiritual, porque o Espírito Santo distribui os dons conforme a igreja precisa. Se faltar o dom de interpretação de línguas, ele vai dar para alguém. Se faltar o dom de profetizar, ele vai dar para alguém. Se faltar o dom de visão, ele vai dar para alguém. O Espírito Santo escolherá alguém para dar o talento. Cada um receberá um tesouro em suas mãos de acordo com o querer do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 versículo 30. Tem todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Eu não pedi o dom de ciência, mas o Espírito Santo me entregou. Isso não significa que não podemos pedir para ele um dom que queremos. Eu já vi um irmão pedir o dom da cura e receber. Os dons são tesouros. Quem recebeu, valorize e não o enterre, mas use o seu dom. Muitos crentes associam o batismo do Espírito Santo com o falar em línguas dos mistérios, usando Atos 2 no dia de Pentecostes. Existe um erro em associar a língua do mistério com a passagem de Atos 2, até porque ninguém falou na língua do mistério, mas todos falaram na língua dos homens. Se não fosse assim, ninguém entenderia. Não houve o falar em língua do mistério no dia de Pentecostes. Isso é a prova de que falar em mistério não é o batismo com o Espírito Santo. O dom de língua do mistério é apenas um dom igual a qualquer outro dom que o Espírito Santo distribui para a edificação da igreja. Se o falar em mistério fosse o batismo com o Espírito Santo, seria o maior dom. Mas a Bíblia é clara e fala que o dom da profecia é maior do que o dom de falar em mistério, porque o dom de falar em mistério serve só para edificar você, e não serve para a igreja. Mas o dom de profetizar serve para edificar a igreja inteira. 1 Coríntios 14 versículo 3 ao 5. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. O dom de língua do mistério não é o batismo com o Espírito Santo, porque eu já vi crentes ter esse dom de falar em línguas e maltratar a sua esposa, e ainda falar mal do seu irmão. Já quem é batizado com o Espírito Santo é selado, e vigia mais na hora de falar e nunca maltrataria a sua esposa. A Bíblia fala que o dom de língua do mistério é para falar com Deus e edificar a si mesmo, e não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo faz o Espírito Santo controlar a sua vida. No dia de Pentecostes, eles falaram em variedades de línguas, que significa que várias línguas foram faladas que não é a língua do mistério. Então o batismo com o Espírito Santo tem a ver com a variedade de línguas.
Para saber se a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, tem que falar uma variedade de línguas de outros povos. E se você recebe o batismo com o Espírito Santo e fala uma variedade de línguas igual aconteceu em Atos 2, será que é o batismo? Não tem sentido você sendo brasileiro, que ao ser batizado começa a receber o dom de várias línguas de outras nações como sinal do seu batismo, até porque você está no Brasil, e não há necessidade de falar em outras línguas estrangeiras. Isso não procede. O falar em variedades de línguas aconteceu em Atos 2, porque tinha muitas pessoas de outras nações. Então isso foi uma estratégia do Espírito Santo para evangelizar aqueles povos. Isso não irá acontecer no Brasil que fala português. Quando você receber o dom de falar em línguas estranhas de outros povos, não vai ser o batismo com o Espírito Santo, pois na sua igreja todos falam português, e não são povos de línguas diferentes. Então qual é o sinal do batismo com o Espírito Santo? Lucas 24 versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tudo começou em Jerusalém, e foi lá onde começou o revestimento do poder de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. Lembrando que em Jerusalém, no dia de Pentecostes, tinham muitos povos de idiomas diferentes que ouviram a palavra de Deus. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento do poder de Deus para sair em missão. Ficar em Jerusalém significa esperar o revestimento primeiro para depois sair em missão. E a promessa do Pai significa o Espírito Santo que foi enviado para a vida dos crentes. Ao receber o Espírito Santo, receberá o batismo, que significa revestimento do poder de Deus para pregar a palavra. Lucas 24 versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Fala de missão começando em Jerusalém, até ir às nações pregando a remissão de pecados e arrependimento. Mas antes, para anunciar as boas novas, tem que ser revestidos primeiro. As variedades de línguas foi um dom que os apóstolos receberam naquele momento, para anunciarem as boas novas. Quando alguém recebe o revestimento, que é o batismo, Deus envia para pregar o evangelho aos povos. No dia de Pentecostes, tinham muitos povos estrangeiros, e se eles falassem na língua deles, as nações não entenderiam. Por isso que ao receber o batismo com o Espírito Santo, eles tinham que falar na língua das nações. O propósito de receber o revestimento de poder é anunciar o evangelho. E se tiver um monte de chinês, italiano, francês, inglês e árabes perto de sua casa, o Espírito Santo vai fazer falar todas essas línguas para ganhar aquelas almas. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Quem recebe o Espírito Santo igual no dia de Pentecostes vai anunciar o evangelho, que esse é o propósito do Espírito Santo, que é convencer os homens do pecado e do juízo. Se no dia de Pentecostes, quando a igreja recebeu o Espírito Santo sendo batizados e receberam o revestimento para fazer a missão, não tivessem nenhum estrangeiro de outras nações, e somente o povo de Israel, é claro que o Espírito Santo não iria fazer eles falarem uma variedade de línguas se não tem povos de outras nações. Se tivesse somente os judeus, os apóstolos iriam falar em suas próprias línguas, que é o hebraico. O batismo seria o mesmo. Não mudaria em nada se eles falassem na língua deles, se por acaso não tivessem povos de idiomas diferentes e somente o povo de Israel ali vendo eles. O batismo não tem nada a ver com a variedade de línguas, pois o batismo é o revestimento do poder de Deus para uma missão que começa de Jerusalém, que foi o começo da evangelização, e depois o evangelho se espalha para outras nações. Isso está em Lucas 24 versículo 47. Se você recebe o batismo com o Espírito Santo, o sinal é que você irá ser cheio do Espírito Santo, será revestido e preparado para uma obra. Não precisa falar em uma variedade de línguas como árabe, japonês, francês, russo, grego, turco ou outras línguas como evidências. Deus pode dar o dom de falar nesses idiomas, se por acaso você viajar para esses países. Aí sim tem que falar no idioma deles para evangelizar, mas está no Brasil,
e Deus vai lhe usar na sua própria língua para ganhar almas quando for revestido com o batismo do Espírito Santo. Já o falar em mistério que não se manifestou no dia de Pentecostes, é um dom que todo crente precisa ter para a sua própria edificação. E Deus é poderoso para lhe dar o dom de variedade de línguas caso seja um missionário, e deseja fazer a missão de Deus fora do Brasil. Estamos em um tempo muito difícil onde a igreja está carente dos dons, e você vai ser a pessoa que vai incentivar a igreja a buscar os dons, já que tem o seu dom. No momento de batalha espiritual, a igreja está sem dom, mas você tem o seu e não perdeu, e está usando o seu dom. Deus abençoe a todos que me ouvem, e fiquem na paz de Deus.